Olá pessoal, nós vamos hoje falar um pouco sobre o Deus de abundância, o Deus que é mais do que suficiente. Não perde e vamos compartilhar junto a grandeza do nosso Deus. Olá, queridos, graça e paz, que honra e prazer para mim estar aqui ministrando mais um Boletim da Fé para você. Nós estamos aqui compartilhando aquilo que Deus tem tratado no nosso coração e eu tenho certeza que você vai ser edificado com a palavra que você vai receber hoje. Eu quero te convidar a orar junto comigo e a divulgar essa ministração nas suas redes sociais, compartilhar com os seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para receber as instruções do alto e conhecermos mais da Tua vontade para as nossas vidas. Que honra para nós poder ter esse tempo de aprender, de sermos expostos à Tua palavra e sermos acrescentados por ela. É uma grande honra e um grande privilégio para nós. E nós te damos graças por cada oportunidade que nós temos de ouvir e sermos ministrados pela Tua palavra. Eu creio nessa palavra alcançando a vida dos nossos irmãos e cada um de nós sendo transformados pelo poder que há nessa palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nesse dia eu queria compartilhar um pouco com você a respeito de algo que o Senhor tem tratado comigo, a respeito da abundância que Ele tem para nós. Muitas vezes nós passamos por algumas situações e nós pensamos, ai meu Deus, não vai ter, vai faltar, eu não tenho como fazer. Mas é interessante, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que Deus já preparou tudo que a humanidade precisava desde a criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, Ele criou todos os recursos necessários para que eu e você vivêssemos supridos de todas as coisas. E eu quero começar lendo com você lá em Gênesis no capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Em Gênesis no capítulo 1, a partir do verso 26, quando Deus ele começa a formar o homem, a criar o homem, quando Deus começa a pensar sobre o homem, Ele cria tudo que eu e você vamos precisar. Em Gênesis no capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, e é aqui que eu quero que você preste atenção. Deus disse: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então, queridos, quando Deus ele formou o homem, Ele já formou com ele tudo aquilo que o homem precisa. E uma das coisas que Deus deu ao homem foi semente. Semente para que haja multiplicação. Em Gênesis no capítulo 2, se você ler comigo a partir do verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Queridos, eu acho tão maravilhoso a abundância que Deus tem para nós, porque apenas existia um casal, mas Deus já preparou um jardim com abundância.
abundância de árvores, de animais, tudo que o homem precisava para viver com o que é mais do que o suficiente, Deus já providenciou. E lá tinha um rio, e desse rio corriam 4 braços. Então eu quero deixar claro para você que Deus não tem problema com abundância. Pelo contrário, Ele é o Deus abundante, Ele é o Deus mais do que suficiente, Ele é o grande El Shaddai. E Ele quer se manifestar assim para mim e para você. E nesse dia eu quero que você seja animado, estimulado a ativar aquilo que Deus tem para você em abundância. E esses 4 rios esses 4 braços de rio que corriam no jardim era apenas para um casal. Então, Deus ele tem infinitamente mais para lhe dar. E eu quero que você entenda um pouco de cada rio desse comigo. No versículo 10 de Gênesis, no capítulo 2, diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que fala sobre um aumento. É o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Você entende que Deus ele tem sempre mais, ele tem sempre aumento, ele tem sempre abundância para mim e para você. No versículo 13 diz: o segundo rio chama-se Gion, que significa rompimento. É o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que significa rápido, veloz. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates, que significa frutífero. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Queridos, eu quero que você entenda, Deus criou um casal, mas quando ele colocou esse casal, ele não colocou aquele casal com um pouquinho, com um tiquinho, com aquilo que era só suficiente para eles passarem um dia. Não, Deus colocou uma abundância de árvores, de animais, de águas, de rios, para que eles fossem mais do que supridos, para que eles pudessem abençoar outras pessoas que viessem a chegar. E todos os recursos necessários para que o homem vivesse bem na terra, Deus criou em abundância quando criou a terra. Então eu e você não precisamos viver em falta, nós não precisamos viver em escassez, nós não precisamos viver no limite de todas as coisas, porque o nosso Deus, o nosso Pai, é um Deus e um Pai de abundância, um Deus do mais do que o suficiente. E eu quero que você entenda que quando eu falo de aumento, quando eu falo de abundância, quando eu falo de grandeza, eu não falo apenas de questões financeiras, de dinheiro, mas eu falo daquilo que você precisa. Qual a sua necessidade hoje? Deus tem em abundância para suprir a sua necessidade. Deus não tem apenas o suficiente, mas Ele tem o mais do que suficiente, porque Ele é assim. Se você hoje está precisando de paz, Ele tem uma paz que excede todo o entendimento. Se você precisa de alegria, Ele tem uma alegria para transbordar, para alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Se você precisa hoje de descanso, Ele é o descanso da sua alma. O Senhor, Ele tem sempre tudo aquilo que você precisa em abundância. É interessante que Deus ele não faz nada para que a gente viva sozinho. Tudo de Deus é para viver compartilhando, para viver dando, sendo generoso. O propósito o propósito do aumento das nossas vidas é generosidade. Deus nos aumenta para que eu e você possamos ser generosos, possamos tocar a vida de outras pessoas. Sabe, queridos, é tão interessante quando você chega num lugar e alguém está triste, alguém está cabisbaixo, mas você chega transbordando alegria, aquela alegria vai tocar a vida daquela pessoa e ela não será a mesma, porque a alegria não é só para mim e para você, mas a alegria que Deus nos dá é para alcançar pessoas que estão tristes, pessoas que estão com depressão. A paz que Deus nos dá é para que o ambiente que quando nós chegamos mude. Eu lembro de um ministro que tinha lá em Campina Grande e minha irmã trabalhava numa loja e a dona da loja era crente e os funcionários não eram crentes.
Mas tinha um ministro que quando ele chegava naquela loja e ele cumprimentava aqueles funcionários, que ele dizia a paz do Senhor, um dos amigos da minha irmã sempre dizia, quando ele chega, de fato e de verdade, existe uma paz que chega junto com ele. É desse tipo de abundância que eu estou falando. Uma abundância que vai tocar a vida das pessoas, seja em qual área for que estiver necessidade. É uma abundância de uma convicção de cura divina na sua vida, que quando você chega num lugar que tem pessoas doentes, pessoas são automaticamente curadas, porque você tem a consciência de que Deus já levou sobre si cada uma das nossas enfermidades através de Jesus Cristo. É essa abundância que tem proposta para nós, para que nós tocamos a vida de outras pessoas e nós possamos dar glórias a Deus. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, eu sei que esse é um texto bem conhecido, provavelmente você já leu algumas vezes, mas eu quero ler com você novamente. Amém? Para que a gente possa ficar firmado nas verdades que nós já ouvimos. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 8 diz assim: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre e em tudo. Eu quero que você fique com isso, sempre e em tudo. Sempre e em tudo. Ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. Não é só um pouquinho, é abundante. Para quê? Versículo 11 diz assim, vamos ler o 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Queridos, a abundância que vai chegar para mim e para você é para que nós sejamos generosos, é para que nós possamos suprir a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor e essas pessoas venham dar graças a Deus através das nossas vidas. Sabe, queridos, eu acho interessante que ele diz aqui no versículo 10 que Deus dá semente ao que semeia, mas ele dá pão para alimento. Não, Deus nunca vai lhe pedir algo que você vai ficar em falta. Deus vai lhe pedir algo como uma semente, mas ele também vai lhe dar o pão para alimento. Aquilo que eu e você precisamos para viver uma vida suprida, vai ter. Mas nós vamos ter a mais. Nós vamos ter em abundância para que nós possamos tocar a vida de outras pessoas. Para que nós possamos ser generosos e a nossa generosidade venha tributar graças a Deus. Porque quando eu e você conseguimos suprir a necessidade de outras pessoas, a glória vai para Deus. E é essa glória que nós precisamos manifestar aqui na terra, sendo generosos com a abundância que Deus já colocou dentro de nós, porque nós somos os seus filhos e nós temos o mesmo DNA de Deus. Nós não podemos viver com pouquinho, com limitação, com falta, porque o nosso Deus é um Deus abundante, é um Deus que tem sempre mais do que o suficiente para as nossas vidas. Eu gosto muito de Salmos no capítulo 23, o versículo 1, eu sei que é muito conhecido e às vezes a gente perde todo o poder que tem nesses Salmos porque nós tratamos como comum, porque já é algo tão conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nada é nada, não vai faltar nada para mim e para você. Mas, Beli, está faltando, eu não estou encontrando, eu não estou tendo. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz do nosso pastor, nos guiando aos lugares de suprimento, de abundância, de paz, de descanso, de tranquilidade, porque é isso que o Salmo continua dizendo. Eu gosto desse versículo também na versão A Paixão. Eu costumo brincar com Thalita Luna, que ela tomou esse versículo para ela e é quase dela essa versão A Paixão dos Salmos 23, no versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu melhor amigo e pastor. Eu sempre tenho mais do que o suficiente. Eu sempre tenho mais do que o suficiente, porque o nosso Deus é um Deus abundante. Se você parar para olhar todo o histórico da Bíblia, você vai sempre ver Deus como alguém extravagante das bênçãos. Deus nunca deu pouquinho, Deus nunca deu um tiquinho, Deus nunca deu limitadinho, sempre era em abundância. Nunca faltou, ele conduziu o povo no deserto, não faltou comida, não faltou água, não faltou roupa, não faltou sapato, porque Deus é um Deus de abundância.
E eu quero que você pense comigo a respeito do Novo Testamento. Quantas vezes a Bíblia diz que Jesus ele é a expressão exata de Deus? Quantas vezes você viu Jesus multiplicando? Quantas vezes nós vamos ver Jesus, ele dando em abundância? Se você parar para pensar comigo algumas histórias da Bíblia, por exemplo, quando Jesus se depara com a falta de vinho em uma festa e a mãe dele chega para ele dizendo, acabou o vinho da festa, e agora? O que é que a gente vai fazer? Ele diz, traz a água, pede para trazer água. E ele transformou em vinho e foi o melhor vinho daquela festa. A melhor qualidade de vinho que aquele povo já tinha tomado. Porque Deus, ele é um Deus de mais e de melhor. Deus não é um Deus limitado à nossa condição, à condição financeira que nós temos, à condição social que nós temos. Ele é Deus e ele não precisa ser limitado. Mas muitas vezes nós limitamos Deus porque a nossa mentalidade ainda está fechada, bloqueada dentro da nossa própria condição, mas Deus é um Deus de mais e mais. A Bíblia diz que o Senhor vos aumenta em bênçãos mais e mais, a vós e aos vossos filhos. Uma outra história que nós podemos pensar é lá sobre a multiplicação dos pães. Tinha uma quantidade de pessoas grande para ser alimentada e só tinha 5 pães, 2 peixes. Jesus foi lá, orou, rendeu graças a Deus. Aquilo multiplicou. Na primeira multiplicação sobraram 12 cestos. Na segunda multiplicação sobraram 7 cestos cheios de pão. Porque Deus não dá só o que é suficiente. Ele sempre tem mais do que o suficiente. Ele é um Deus abundante. Ele é um Deus de mais e mais. Mais e mais. Que falar também sobre a pesca maravilhosa. Os discípulos estavam lá, tinham passado a noite pescando. Jesus precisou do barco deles. Aquele barco era apenas uma semente. E eles lá cederam o barco para Jesus pregar. E quando Jesus terminou de ensinar o povo, Jesus disse, joga as redes. E ele disse, Senhor, a gente já passou a noite toda pescando. Não tem peixe não, fica tranquilo, tá tudo bem. Parafraseando o texto. Jesus disse, joga, e ele disse, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E aquelas redes vieram tão cheias, que não supriu só aquele barco, mas ele precisou chamar os barcos vizinhos para poder carregar toda a provisão que Deus teve para ele, por causa de uma semente que ele lançou. Ei, queridos, eu quero dizer que nesses dias, Deus tem abundância para as nossas vidas. Deus tem mais e mais. Para quê, Beli? Para que nós possamos ser generosos, para que nós possamos tocar as pessoas que estão ao nosso redor e glórias serem dadas a Deus. Ativa isso na tua vida, renova. Essa é a necessidade que nós temos hoje, queridos. Renovar a nossa mente para pensar grande como o nosso Pai pensa, para pensar abundante como o nosso Pai pensa, porque Ele já tem disponível para mim e para você super abundância em todas as áreas, tendo sempre e em tudo, mais do que o suficiente. Eu amo vocês e eu declaro sobre a vida de vocês essa abundância se manifestando em cada área da sua vida, para que eu e você possamos transbordar essa generosidade por onde nós passarmos e glórias sejam dadas a Deus. Fica ligado em cada boletim da fé para que você seja abençoado com a palavra que está sendo ministrada. Fica na paz e até o próximo boletim da fé.